Então, esse é um dos problemas do mal mais difíceis do crente lidar. Legal. Então, uma série de argumentos, né, Antônio, que o ateu vai encontrando nas suas leituras. Claro que não são todos, tem ateus que são teoricamente mais bem embasados do que outros, e até uma discussão que rolou no cenário ateísta, pelo menos internetico, no ano passado, a existência de ex-ateus e tudo. Talvez os ex-ateus tenham esse repertório um pouco mais carente. É muito legal ouvir alguns desses argumentos apresentados por você. Eu acho que vale a pena quem quiser correr mais atrás, não só te acompanhar e acompanhar aqui as lives, mas eu também vou deixar alguns livros aí, reforçando, é uma forma de ajudar o canal também, tá, gente? Adquirindo qualquer livro que eu deixar aqui embaixo, vem umas pratinhas pra gente, pro projeto se manter de pé. Você ia falar alguma coisa? Não, esses ex-ateus aí é ex-ateu fajuto, né? Os ex-ateus acreditam em terra plana, acreditam em terra jovem, acreditam que a evolução é uma farsa, acredita que a gente está dentro de uma simulação da NASA, que a gente olha para o céu que a gente está vendo na estrela, na Lua, é um holograma. Mas E isso aí daqui é ateu é sintoma esse. de quê, cara? Isso é sintoma de analfabetismo científico. Eu acho que é uma galera que tem uma deficiência muito grande na compreensão da ciência e, ao mesmo tempo, tem um pezinho ali ó, nas teorias da conspiração, uma galera que viaja na maionese, Rapaz, né, o bicho? ateu que está negando a ciência, tu já bota o pé atrás. O cara que já está atacando a ciência, já fica assim. O cara já está dando sinais de que não é ateu. Aí, engraçado que depois que você contesta esses ex-ateus, todos eles viram ou pastores ou começam a falar assim: vou defender os cristãos, né? Líderes religiosos. Então, assim, galera, ex-ateu, porque qual é a confusão que a galera faz? É que tem o estado psicológico de ateísmo, tá? Mais a área do Daniel, é a pessoa que no estado psicológico se entende como ateu, e existe o ateísmo filosófico, que é diferente. O ateísmo filosófico é uma proposição de que deuses não existem. Esse ateu que é filosófico, ele está trazendo uma alternativa para a proposição de que deuses existem. Enquanto o outro, não, ele é um estado psicológico de descrença. É um Parece nível que... mais simples, né? Mais comum entre exato, todos. parece que é uma coisa... Que assim, numa perspectiva mais psicológica, que é aquela com que eu trabalho, até nas minhas pesquisas na área de psicologia da religião, o ateu é aquele que descrê na existência de qualquer tipo de divindade. Só isso. Mas ele pode acabar acreditando em outras coisas sobrenaturais, como as pesquisas vêm mostrando isso. Agora, qual é a proporção, a porcentagem desses ateus, psicologicamente pensando, né, que aderem ou que se aprofundam ou que têm esse embasamento mais filosófico que você está mencionando, né, Antônio? Não é todo mundo Não, que é o que você acaba... falou, tem ateu que acredita, vai falar assim, não, eu acho que deuses não existem, mas vai falar que os ETs não construíram Machu Picchu e as pirâmides dos Egito para tu ver. Aí tu vai, um problema que tu vai arrumar. Tem alguns que é assim, né? São os Tem. ateus místicos, né? Os ateus aí que Exato. se enveredam para essas áreas. Então, ateísmo não é sinônimo de ceticismo. Não é, A exato. galera Isso pensa que é aí. a mesma coisa. Não Não, é. O não, 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 não. cético e o naturalista são coisas diferentes. Exato. Inclusive, pode ter cético e naturalista que são teístas, tá? Mas o Uhum. ateu, ele é descrente em divindade e pode acreditar, sei lá, meu irmão, em monstros do Mas Lago Ness, essas coisas. teísta naturalista, em que sentido? Porque existem teístas que acreditam que o próprio universo natural é Deus. Ah, o panteísmo, aquela Entendeu? ideia Então de existe essa Spinoza, visão. boto fé, Eu, tá, eu, eu entendi. também acho isso Eu, estranho, esquisito, eu prefiro não mas entender que isso é um tipo de teísmo, eu prefiro o teísmo enquanto aquela noção de que existe um criador sobrenatural, todo-poderoso, uhum, que tem um interesse especial por nós, é porque não pipipi. entra em conflito a proposição naturalista com essa visão. Se De que entrasse em tudo é conflito. Deus. Tanto Uhum. que tem, se eu não me engano, é no Stanford, alguma coisa assim, tem um artigo que eles vão até explicar melhor sobre essa questão. Então, como é compatível, eu acho esquisito, né? É Eu que acho nem estranho. ateu que não acredita em divindade, mas acredita em político. Pra mim, Em quê? acredita em Político? político, né? Os políticos são bons, honestos. Para mim é São incompatível. salvadores. Exato. Ô, Antônio, a gente vai passar agora para os superchats. Foram vários aqui. Quero agradecer a todo mundo que está mandando as mensagens. São 15 superchats. Obrigado, gente. Vocês ajudam o canal e demonstram interesse aí no papo que eu estou tendo aqui com o Antônio.
Então, eu vou ler o primeiro aqui para você responder. 850 pessoas, galera. Caraca, mano, ó, você tá Rapaz. pop demais, você tá muito pop, Antônio. Ó. Paula Bastos falou assim: rebater um católico culto é ter melhores argumentos que Tomás de Aquino e Aristóteles. Eu não consigo. Você acha que os argumentos deles são bons, Antônio? Você conhece os Dos argumentos? católicos? Os Tomás de católicos, quando Aquino e ele. Aristóteles. Quando o cara ele é bem. Sabe por quê, Daniel? O problema não é nenhum argumento, é que você tem que ter É como se você tivesse que aprender grego ou inglês para entender o que os caras estão falando. Os caras vão vir com o negócio de a priori, a posteriori, corrupção. Aí vão vir com. Mas tipo assim, não é nada no âmbito que a gente está aqui no dia a dia. É tudo em um outro sentido. Entendeu? Então, quando eles falam de ente, ontologia, tudo isso você tem que estar entendendo o que eles estão falando para você conseguir contra-argumentar. Então, eles vão falar em um outro dialeto. É o dialeto tomista. Se você não entender esse dialeto, tu vai boiar, tu vai, né, tu não vai entender o que o cara está falando. Só que depois que você entende, você vê que tem umas inconsistências. Eu não estou falando que, gente, longe, eu não sou tomista, não entendo, eu entendo o básico ali para ver as inconsistências, né? Mas assim, tu tem que entender esse dialeto dos caras. E realmente é uma coisa mais refinada do que você vê por o evangélico comum aí do dia a dia. Certamente. A gente Entendeu? leu agora Ciência e Religião São Compatíveis, um livro que retrata o debate entre o Plantinga, que é um apologista famoso, com o Daniel Dennett. E é outro nível de debate, de argumentos e Esse tudo. argumento dos mundos possíveis que eu te falei, eu tirei do Plantinga. Foi do Plantinga? Olha só. Tem um livro dele Na verdade, é o William Lane Craig, que ele vai usar esse argumento do Plantinga, e aí, no caso, eu só usei a reformulação dele para trazer o contrário, porque eles vão falar o seguinte, ó, se Deus ele existe em um cenário de mundo possível, então ele existe em todos os cenários de mundo possíveis. Só que a refutação disso, é que o próprio Plantinga traz em seu livro, é de que se você concebe que Deus não existe em um mundo possível, então ele não existe em nenhum mundo possível. E aí, como na lógica sentencial, as argumentações que têm o mesmo valor tanto para afirmar quanto refutar, você tem que quem ganha é a negação. Na lógica sentencial é assim, na lógica em geral, eu acho que é assim. Então, esse argumento se torna mais, por exemplo, se chama argumento contra-ontológico de mundos possíveis. Então, esse argumento ele se torna mais poderoso por isso, porque na negação, a negação vence. É interessante, né, bicho? Teve alunos, membros lá do IPA, que não gostaram do livro porque era filosófico demais, mas teve gente lá curtindo muito porque entraram em contato pela primeira vez com a filosofia da religião. A gente deve até fazer uma live, eu não sei se eu consigo segunda, eu vou fechar com o pessoal, discutindo os principais pontos desse debate do Dennett com Plantinga. Eu vou tentar fazer na segunda, gente. Eu vou só confirmar com a galera lá. Me dê só um minutinho, Antônio, a gente volta com superchats. Eu quero só aproveitar esse ensejo aí, que, para quem não sabe, a gente tem feito no Instituto Ponto Azul clubes do livro. Então, a gente tem selecionado livros. Esse aqui vai ser um deles, provavelmente até o final do ano, que é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Não é só livro de ciência, tá? Tem livro de filosofia, livro de ficção científica, qualquer obra que estimule o pensamento crítico, a gente está considerando para fazer parte do nosso clube do livro. São encontros nas segundas-feiras à noite, mas quem está fazendo faculdade, tem que cuidar de um menino, qualquer coisa, a gente deixa tudo gravado para vocês participarem depois. Aí eu vou só mostrar aqui rapidamente, Antônio, para o pessoal ter uma ideia de como funciona. A gente tem uma plataforma no Instituto Ponto Azul com os cursos para vocês acessarem. A gente acabou agora de fazer o curso de Psicologia da Religião e é muito fácil. Você clica aqui na janelinha, ó, tem a aba com todas as aulas gravadas para quem entrar agora, já vão estar acessíveis para vocês assistirem. Ó, experiências espirituais saudáveis e patológicas. Quando um crente que está ouvindo a voz de Deus é saudável e quando ele tem um transtorno mental, aquilo ali é um sintoma de uma esquizofrenia, de um transtorno bipolar. Então, a Letícia Alminhana, que é doutora, especialista nesse tema, explica para a gente. A espiritualidade de nova era, com Leonardo Martins, foram grandes especialistas que deram essas aulas do curso. A gente vai ter agora o curso sobre pseudociências, que eu tinha mencionado no início da live, muita gente não ouviu,
com o Pirula, Natália Pasternak, Gabriela Bailas, Emílio Garcia, Marcelo Chapo, Felipe Novaes. São 10 aulas de 2 horas cada uma para a gente ouvir gente muito grande, muito gabaritada falando sobre esse tema que é tão importante. Vamos ter um curso sobre neurociências da fé para a gente entender o que está acontecendo no cérebro quando uma pessoa está falando em línguas, quando uma pessoa está possuída por Satanás e por aí vai. Ferramentas do pensamento crítico é outro curso, e a gente está vendo se vai ter um curso sobre Jesus histórico. Quem sabe? O Antônio, eu não sei se ele vai querer participar para poder falar assim, que história é essa, eu não concordo, ou será que eu vou mudar de ideia? Ver se eu acho. Mas a gente está vendo isso. Para te recomendar a leitura. E aí, pessoal, eu deixei o link aqui embaixo e o link fixado aí para quem quiser se inscrever, clica aí para ver todos os detalhes, entender um pouquinho do projeto, que tá massa demais. Que é isso? Podia fazer a leitura aí no projeto do Neil, né? Que seria aqui, ó, 10 mitos cristãos que Jesus nunca sequer existiu, né? Então, se você fizer a leitura desse aqui, é um livro tranquilo, ó, fininho. Tá? Me manda o nome dele, cara, que eu não conhecia esse livro não, para dar uma olhadinha. Nailed. Aí depois eu te passo direitinho. Vou deixar o link para o pessoal aqui embaixo também, para quem está assistindo aí na live gravada. É interessante ver a visão do que está sendo dito do outro lado. Qual é a crítica que é feita? Porque existe essa hipótese, existem, por exemplo, aqui autores, né? Isso aqui tudo é autor. Tem o Richard Carey, né? Que é o PhD em História. Isso aqui foi um livro revisado por pares. Olha a grossura do livro. Ó. Isso aqui eu tive que importar. Tem, por exemplo, aqui, ó, Creating Christ, que vai trazer os achados arqueológicos que mostram que Jesus é uma construção romana. Então, existe um outro material. Então, seria interessante fazer a leitura assim, ó, vamos criticar, vamos mostrar o outro lado, o que os caras estão falando lá que não é verdade. Vai ter uma aula no curso sobre isso, para apresentar alguns desses argumentos, tá, Antônio? Uma ideia que eu acho importante é a gente mostrar quais são esses argumentos, em que esses autores se baseiam, para a gente não passar só a mensagem de que, ó, Jesus existe, pronto, acabou. Não, vamos ver que existem outras propostas. Eu quero ter uma aula no curso com essa pegada para a gente problematizar isso também. A gente já tem uma live aqui no canal, né, que eu e o Daniel fizemos sobre, quem está curioso aí, sobre, como assim Jesus não existiu? A gente tem uma live onde que ele traz vários pesquisadores, galera, que afirmam que Jesus existiu. E ele fez essa live comigo, a gente trazendo um pouco do contraponto, tá? Isso. Então, quem tiver interesse, depois procura lá. Vou deixar o card no final, né, para o pessoal clicar e assistir depois, que foi uma ótima live também. Antônio, eu vou passar para o próximo superchat aqui, então. Quero agradecer ao Tony, que mandou aí 2,20, mas Tony, teólogo exegese, mas não mandou pergunta, né? Só O Fernando Pereira se tornou membro aqui do canal. Valeu, Fernando. gente, eu acho que até semana que vem, quem é membro do canal tá com um desconto de 20% no IPA, tá? Aí tá saindo baratinho, é uma coisa assim, 20 e poucos reais por mês, para vocês terem 5 cursos e participarem de 4 clubes do livro, tá baratinho demais. Eu recebi a Luísa aqui antes de ontem, Antônio, ela falou que pagou num curso de Theta Healing de final de semana R$1.400. Eu falei, Luísa, cara, 1.400 conto no curso de final de semana. Para participar do IPA, você vai ter mais de 100 horas de conteúdo com gente gabaritada, doutora e tal, por 20 e poucos reais por mês, 200 e poucos para quem é membro do canal. Cara, e coisa assim, baseada em evidências, né? A gente tem todo esse cuidado. Então, assim, é uma coisa bizarra, né? Porque Quando a crise bater, eu vou vender cristais quânticos. R$3.000 cada peça, tá, galera? Vou te falar, velho, é osso. Maria das Dores falou assim, Daniel, sugiro que entreviste o Thiago Santinelli. O pessoal tá me pedindo. Eu mandei mensagem para ele, não respondeu. Eu vou tentar outro meio. Imagina o Santinelli aqui. Você conhece ele, Antônio? Ele é muito bom, né, velho? Ele é ex-crente. Metaforando cresceu demais, mano. Exato. Obrigado, Maria das Dores. Vou tentar trazer o Santinelli. Mailena BR mandou aqui um super stick. Obrigado. Milena, beijo aí, minha amiga. Milena, desculpa. Eu não tinha dólar, né? Milena, exato. Chique, mandou em dólar. Roberto Andrade mandou assim. Mas que livre-arbítrio se o próprio Deus interferiu no livre-arbítrio do faraó com o único objetivo de matar primogênitos humanos e dos animais? O que o Antônio falou aqui depois, né? Justamente, o Antônio já comentou isso. Roberto Andrade também falou que
as Antônio, não é crianças. bem assim. Ó, o Roberto te contestando, Antônio. Ah, Quando do genocídio dos midianitas? Não é assim, ó. As meninas que nunca se deitaram com um homem foram poupadas. É isso mesmo? então, foram se tornaram escravas sexuais dos soldados. Tanto que a gente vê isso que quando você vai para Juízes 21, eles vão matar outro povo, exterminar, até menino recém-nascido, tá? Menino de peito, exterminar todo mundo, idoso, mulher. Só as meninas virgens vão ser separadas para serem levadas para os soldados do, dos benjaminitas, tá? E aí depois o que acontece? Ficou faltando mais ou menos aí 200 mulheres, porque eles só conseguiram 400 das virgens. Aí eles foram numa festividade onde as meninas virgens dançavam. E eles foram lá e sequestraram as virgens e deram para os soldados. Entendeu? Olha que coisa pândega, que coisa fofa. Então, existia um lobby para você pegar meninas virgens e matar as outras, matar criança, e você dar para os soldados de Israel. E aí? Isso está na Bíblia. Você acha isso certo? Alguém acha isso certo? Eu acho que não, né? Caraca, hein, mano? É, bora seguir. Quero só mandar um alô aqui pro biólogo Henrique, que acabou de chegar por aqui. Um abraço, mano. Em breve o Henrique vai estar por aqui também, hein, nesse quadro aí, porque eu não acredito em Deus, né, Henrique? É isso Esse mesmo? Confirma cara, aí. esse cara ele tá aí fazendo, galera, sem brincadeira, já tá para bater 1 milhão de inscritos. O Henrique São tá de estourado, 2 a cara. 3 milhões de visualizações por dia, cara. Então, o cara é reconhecido mundialmente, fica aqui o meu abraço, meu carinho pro Henrique, que tá concorrendo ao Prêmio IBEST. Votem lá nele lá, tá, galera? Ajuda o Henrique lá, Henrique. Manda o link aí que eu boto aqui na descrição depois da live aqui, ó. O Roberto também mandou assim: você não se tornou ateu, todos nós nascemos ateus. O nosso meio cultural é que nos propõe um Deus, ou mais um. Muitos ateus pensam assim e é defensável. Eu, particularmente, não gosto da ideia que todos nascem Uhum. ateus. Eu entendo que crianças, tal como cachorros, são seres Uhum. teologicamente indefinidos. Para você ser considerado um ateu ou um teísta, você tem que compreender a ideia de Deus. Uhum. É a minha visão, né? Não estou querendo impor a É ninguém. porque, novamente, entra aquela questão. Não se encaixa nem no estado psicológico e nem no estado filosófico de proposição, né? Então, Uhum. eles seriam... não sei se apateísta seria uma... Não, apateísta é diferente, né? Não seria isso. É, Não tem como eu classificar, acho né? que eu não sei se tem Eles um seriam termo certinho para arreligiosos, isso. arreligiosos, Talvez isso, alguma talvez coisa nesse alguma coisa sentido. assim. Eu chamo de seres teologicamente indefinidos. O Where Cynical, Why Wolf, não sei se eu falei certinho não, tá? Falou assim, Antônio, assiste Idocracia, terror e documentário. Idiocracia. Ah, Idiocracia. então ele escreveu errado Eu aqui. já assisti já. O que acontece nesse Idiocracia? É que existem as pessoas que são pró-ciência, né? Que eles só querem ter um filho, entendeu? Só Hum. querem ter um filho e demoram para ter esse filho. Já a galera que é da pseudagem, eles se reproduzem adoidado. É 10 Ah, filhos, e aí esses 10 filhos têm mais 10 filhos, e aí o mundo se torna o mundo dos idiotas. Aí por isso que aí se instaura a eu quero idiocracia. ver isso depois. Netflix? O que que é? Qual plataforma? Cara, não, eu vi isso aí tem muitos anos, mano. Não vou saber dizer onde tem, mas Vou procurar a depois. premissa é essa aí. E logo no começo Entendi. do filme já mostra isso. Interessante. Ciel Meira mandou aqui R$ 2. Obrigado. O Roberto tá que tá hoje, hein, Roberto? Obrigado aí, ó. Falou assim, ó, existem alguns cânceres muito agressivos ah, que tiram a própria vida. Não vou falar aqui a palavra que o YouTube não gosta muito, né? Desaparecem por necrose devido à falta de nutrientes adequados. É raro, mas ocorre. Ah, autofagia, entendi o que ele quis dizer. De quando o próprio corpo acaba solucionando o problema, né? De uma doença tipo câncer, Uhum. as curas espontâneas é outra expressão que aparece, mas nesse caso ele está falando de um tipo de câncer que não consegue evoluir muito e acaba necrosando no final por essa autofagia. Interessante, Roberto. E ele também falou assim: regenera sim. A Turritopsis dorni é imortal, morre somente se for totalmente Ah, destroçada. O segredo? Ela nunca come maçã, somente zooplâncton. Você conhece essa? é tipo uma água-viva, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Ah, eu acho que eu já vi uma parada sobre isso também, de água viva. Ela, Pode ela, ser. ela é praticamente imortal, né? Aham. Interessante. E o Roberto, por fim, mandou também, que eu acho que é o último dele.
que membros se regeneram sim, não sabem que a salamandra tem um membro amputado, regenerado após orar. O mesmo ocorre com a lagartixa quando perde o rabo. A Já estrela nós, do mar. homens, se perdemos o nosso, isso seria algo irreversível. Isso que é estranho, né? Quando você Salamandra. pensa num mundo onde o ser humano é a obra-prima de Deus, né? Você tem animais que conseguem, por exemplo, a estrela do mar, alguns lagartos, né? Você vai ter regeneração. O ser humano não. Tem animais que têm uma visão que enxerga espectros de luz a qual o ser humano não enxerga, que enxerga mais longe que o ser humano não consegue alcançar, né? Como, por exemplo, falcões, águias. Você vai ter, por exemplo, a cobra, ela tem um alimento de digestão, um canal de digestão diferente de onde que ela respira, que evitaria, por exemplo, nos seres humanos o engasgo. Então, tem uma série de doenças que existem animais que nunca vão desenvolver, que o ser humano desenvolve a torta e direito. Aí, qual é a desculpa disso? O pecado. Ah, meu Deus do céu. Foi o pecado. O problema é o pecado. Paula Bastos mandou assim: o argumento forte dos crentes é que Deus quer salvar para a vida eterna, mas não promete felicidade nessa vida. Que argumento é Estranho, né? esse? Eu Porque a não. Bíblia inteira está falando que Deus você vai cair 10 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, nada vai te acontecer, que Deus vai prover na sua casa, que Deus vai te trazer fertilidade, né? Tudo isso é durante a Bíblia inteira. Só que isso aí se chama argumento freestyle dos crentes, tá, ô Daniel? Hum. Quando, por exemplo, Jesus fala assim, ame o próximo, aí Deus fala, não matarás, né? Quando essas coisas fofinhas, pândegas, aí beleza. Aí Deus falou, Deus prometeu. Quando você, por exemplo, assim, comprou uma casa com o financiamento de 30 anos, Deus que me deu. Um Hum. carro com 60 prestação, Deus que me deu. Agora o carro bateu, nossa, pô, tava bêbado, ou então foi o diabo, né? Então é um argumento freestyle. Quando é conveniente, Exato. é dissonância cognitiva total, né? Quando é Uhum. conveniente, é Deus, é bom. Quando não é, aí é erro humano, né? Aí já é problema Exato. técnico, já é outra Sabe o que coisa, é é o diabo. curioso? Esse mesmo tipo de argumento é usado por pessoas de outras religiões. E aí? Exato. Quem tá com a razão, pô? A Paula falou assim. Ah, desculpa, a Paula eu acabei de ler, né? O Sebastião falou assim: boa noite. O problema que vejo nessas crenças é a praticidade física em nossas vidas, resumindo a falta de curas, etc. Praticidade física em nossas vidas? Esse que seria o problema? Eu não sei se eu entendi o que ele quis Entendi. dizer. Eu acho que talvez ele queira dizer, tipo assim, como existem coisas que não têm cura, então a fé pode trazer um alento, alguma coisa nesse Aí sentido. tá. Tá. E também Entendi. isso Se também for. não é verdade. Sabe uma coisa que é prova que Deus não existe? É o Não. desespero do cristão quando ele pega uma doença. Que ele quer ir no médico, quer se tratar. Daniel, pensa o seguinte: existe o céu e existe Deus. Olha só, vê se você, como psicólogo, vai entender o que eu estou falando. Existe o céu, existe Deus, que é um lugar maravilhoso, um paraíso. Pensa aí, Daniel, se eu faço para você hoje, Daniel, você vai ganhar uma passagem para Disney de graça, tudo pago, e ainda vai ganhar uma conta recheada. Eu E ia você fala o adorar, quê? porque eu vou dar um pulinho na França no meio do ano e lá tem a Disney A da Disney, Europa, né? sim. Aí minha esposa tá doida pra ir, pô, mas eu não sei se a gente vai ter esse dinheiro todo, não. Eu ia adorar, cara, Então ganhar um ticket aí você não pra ia nem Disney. pensar, né? Você ia direto, né? Tudo Vambora, pago. ué. Aí Vambora. imagina, tem o céu, que é o paraíso, com Deus, né? Que é o Pai, o Jesus, está todo mundo lá. Aí tu pega uma doença. Pô, vou no médico, vou tomar remédio, vou fazer cirurgia. Aí morre um parente, chora, sente a dor. Isso é o subconsciente da pessoa falando que não existe Deus e que morreu, acabou. Porque se a pessoa soubesse que existe Deus, quando eu pegasse assim, peguei aqui né, eu peguei um vírus aqui. Opa, é agora, hein? Eita, agora que eu vou encontrar o pai. Compra a carne lá, vamos fazer um churrasco, que agora tá chegando. E morreu um parente. Ih, cara, que coisa boa. Poxa, eu tô me sentindo triste porque o fulano foi primeiro na minha frente, cara, era para ter sido eu ir primeiro, porque eu queria ver o pai. Mas não, é todo mundo triste. Não, volta! Tem que ressuscitar, Senhor, faz ressuscitar, cura meu pai, cura minha mãe, doutor, faz a cirurgia, faz com que meu pai fique bem, que minha mãe fique bem, que meu filho fique bem. Então, é o subconsciente do ser humano lutando pela vida, porque sabem no seu subconsciente que só existe a vida antes da morte.
Passou disso, não tem Eu nada. acredito que pode rolar isso para algumas pessoas, essa incerteza sobre a veracidade de sua fé. E aí morreu, acabou, imagine só como é que vai ser. Ou talvez alguns que têm dúvidas se merecem o céu e vão acabar indo para o inferno, virar churrasquinho eternamente. Mas eu acho, Antônio, que tem um pouco também do que a gente vê no Big Brother. O que é isso do Big Brother? Veja só, as pessoas que vão ser eliminadas, que acabam sendo eliminadas, tem aquele chororô todo, eu vou sair e tal. Mas lá fora vai ter a família, vai ter a fama, vai ter um tanto de coisa boa pra Mas aí caralho, tu velho. perdeu o prêmio, né? Tu perdeu o Perdeu! Mas e programa. quem fica? Olha só, olha a perspectiva de quem fica. Eu tô mais próximo do prêmio porque meu amigo vai estar saindo agora e tal, mas também sofre. Eles vão se reencontrar depois e a pessoa que fica está mais próxima ainda do prêmio. Mas eu acho que tem uma questão muito humana aí, que é o vínculo Uhum. afetivo. Vai ser difícil viver sem essa pessoa aqui do meu lado. Eu acho que tem um pouco Sim. esse E também, componente, por exemplo, saca? se meu amigo foi eliminado, então quer dizer que eles não estão gostando da atitude dele. Como eu estava com ele, talvez não estejam gostando da minha também. Então existe uma Então série vamos de chorar outras junto. explicações aí, né? Boa. Ó, o Ronaldo falou que ETs não tem nada a ver com teísmo. Acho que foi isso que O que ele ele falou? Não, disse. repete aí. ETs não tem nada a ver com teísmo. É, eu acho que pode existir uma conciliação Não, eu possível, e falei não para entre. você, fala de tudo, mas não fala que não foram os ETs que construíram o Machu Picchu, as pirâmides. Isso dá uma briga, Entendi. Ele achou ruim que a gente zoou essa ideia dos ETs. dá uma briga isso, não. E o Roberto mandou mais um aqui, ó. Sou ateu, mas creio em Jesus, pois ele, eu acho que ele quis dizer ele aqui, ó. Ele amou muito há 2000 anos. Ele curou apenas um mísero cego em Siloé. Se ele curasse a cegueira hoje, eu estaria desempregado. Sou oftalmologista. O Roberto, ele é cheio de graça, mano. Isso aí foi ironia, tá, galera? Oh, meu Deus, hein? Meu Darwin. Antônio, a gente está aqui no final do nosso papo, cara. Sempre bom te receber. Eu quero que você deixe aí reflexões, considerações finais. Fala um pouquinho do seu trabalho. O que você está fazendo lá no Teologia Reversa? Fica à vontade aí para conversar com o pessoal que está assistindo a gente agora. Galera, lá no Teologia Reversa hoje a gente está num combate empenhado contra a pseudociência, né, do Rodrigo Silva, agora foi do Marcos Pontes, né, e de um outros caras que estavam com ele também, tentando endossar essas questões de que o James Webb teria refutado o Big Bang, que é uma pseudagem danada, já mostrando lá as provas de que o James Webb, antes do seu lançamento, já iria encontrar essas já estava no plano tudo isso, tá? Então, toda essa pseudagem de Tiranossauro Rex herbívoro que estava dentro da arca, como foi dito por Rodrigo Silva e Marcos Erble, mostrando que eles não conhecem a própria profissão, porque eles dizem, um arqueólogo fala que carbono 14 só vai até 5.730 anos, tem que rasgar o diploma. E o outro que é químico falando que só vai até 30 mil anos, quando na verdade é o dobro. Tem que rasgar o diploma também, não sabe o básico, isso aí que você aprende no ensino médio, tá? Então, assim, galera, o foco do canal hoje, além das questões teológicas, né, de mostrar alguns absurdos que acontecem na igreja e na religião, é o combate à pseudociência, que está fazendo uma forte propaganda em canais muito grande, por isso que a importância de canais como o do Gontijo, como o do Pirula, a galera do Globalogia em geral, o Space Today, todos esses canais estarem alinhados no combate à pseudagem, porque a desinformação se espalha mais rápido do que fofoca, tá? Mais rápido do que fofoca, então a gente tem que estar sempre ligado para a gente combater e diminuir o dano causado por essa galera, né? Porque o dano foi feito. Agora, o processo de remover esse dano na sociedade que é o complicado, porque geralmente são pessoas muito humildes, que acreditam na autoridade daquele pastor, daquele líder religioso, daquele guru, né? Tem sempre um guru. Então a gente tem que fazer esse trabalho aí diuturnamente. E, gente, se inscrevam no canal do Daniel, quem não conhecia, quem está vindo no canal aqui a primeira vez, é um canal que faz esse combate, tá? A pseudagem. Se inscreva, marreta o like para ajudar no engajamento, deixe o seu comentário. Quem puder, se torne membro, porque os canais que combatem a pseudagem têm que estar juntos, unidos e crescerem para poder espalhar conhecimento no Brasil já tão sofrido, né? Então é isso. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Prazer enorme Antônio. sempre estar aqui Sempre com você. bom, velho, conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Reforço também
aos meus inscritos aqui darem um pulo no canal do Antônio, se inscreverem lá também para acompanhar esse combate às pseudodades que o Antônio está fazendo, um ateísmo que é até um pouco mais ácido do que o meu. Tem gente que fala assim, Daniel, você é muito bonzinho, só você tem que chegar e rasgar o verbo. Gente, é meu jeito. O Antônio faz isso por nós. Ó. Temos representantes de todos os tipos do ateísmo para ter pegadas diferentes. Então, o Antônio traz uns ingredientes, um tempero aí mais picante para o seu ateísmo militante lá no canal e faz um trabalho muito massa também, Antônio. Então, obrigado pela parceria de sempre, por a gente estar aí nessa luta braba. Obrigado por tudo, valeu pelas dicas que de vez em quando você me dá. Cara, é muito legal, né? A gente se ajudar assim. Então, tamo junto nessa, mano. Um abraço para você e obrigado mais uma vez. Agradeço aí aos membros do canal pelo apoio de sempre, agradeço aos moderadores, o Ariel estava por aí, a Sara estava por aí, deixando o site, aliás, o chat organizadinho. Valeu, biólogo Henrique, pela presença também. Te quero aqui em breve, hein? Vamos marcar nossa live aí para você contar a sua história também. Se inscreva no canal, deixe um joinha, se for possível, tornem-se membros. E quem sabe a gente se vê lá no IPA, ó. Neste mês a gente já começa o novo curso, tudo sobre pseudociências, com uma galera bem foda. E quem é membro tem 20% de desconto acho que até daqui 2 semanas, então corre lá. Valeu, Antônio, abraço a todos. Tchau. E aí, bom ou não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro. Qual é o quadro mesmo? Agora estou até esquecendo já. O Papo Cético, são tantos os quadros.
Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo funcionando, tudo bonitinho. Hoje live especial, live com a Multiversal Flaviana. E eu trago para vocês aqui o Francis, o nosso patrão. Boa noite, Cristian. Deixa eu só tirar a musiquinha, senão a gente vai dormir aqui. Vamos lá então. Hoje o assunto é uma continuação de uma live da Multiversal Flaviana, que eu estive por lá, fiz junto com o Francis, e a gente começou a falar sobre mitraísmo. Ao contrário do que muitos pensam, tem muita coisa para falar sobre mitraísmo e cristianismo. É muita coisa mesmo, gente, tá? Apesar de dizerem que o mitraísmo deixou muito pouca pista em Roma, que não sei o que lá, que isso, aquilo, na verdade tem muita informação, muita coisa a ser investigada, muita coisa mesmo. Então a gente está dando continuidade aqui e hoje a gente vai abordar novamente, falamos sobre judaísmo, cristianismo, mitraísmo e as comparações diretas e indiretas. Francis, boa noite. O canal é seu, fica à vontade. Boa noite, Christian. Boa noite, a galera que está chegando aí no chat. Então, é um assunto bem interessante, é um assunto já, né, bem antigo, já faz muito tempo, né, que essa abordagem já é feita, e é engraçado porque, mesmo assim, aí, a gente vê ainda uma resistência, né, e as pessoas não conseguem entender, né, essa relação. Né? E uma coisa interessante que a galera que vai lá no nosso canal, eles criticam dizendo assim, pô, mas vocês não decidem, Jesus é Tito, Jesus é Mitra, Jesus é Apolo, Jesus é Dioniso, vocês têm que decidir. Não, galera, a gente não tem que decidir, porque Jesus é tudo isso. Tá? É vocês que não sacaram ainda. Tá? Não é que você tem que pegar um mito e fazer a comparação a vida inteira dele. Não. São pequenos retalhos que vão colocando no personagem. Então, não é que ele tem que ser isso. Então, quando a gente está dizendo que ele é Mitra, o pessoal diz, mas Francis, Christian, Jesus nasceu de uma virgem, com Deus, em forma de uma pomba. Mitra nasceu de uma pedra. O que tem a ver isso? Não tem nada a ver, galera, certo? Mas o restante Não, que pior que tem tudo a ver, Francis. né, nós trouxemos no nosso canal, a gente mostrou muitos paralelos dos rituais, do pão, vinho, ressurreição, tudo isso tem a ver com o mitraísmo. A cruz, né, o sinal da cruz na testa dos cristãos. Então, não é que a vida toda do personagem tem que ser igual. Né? Senão, assim, por exemplo, Dionísio, ele ressuscitou. Né? Ele nasceu de uma virgem. Só que ele teve dois renascimentos, né? Ele foi morto e depois renasceu de novo. Então, assim, não tem que ser ipsis litteris, né? O Christian diz assim, não precisa ser um por um, né? Mas a gente percebe, por exemplo, a história de Krishna, que quando nasce, o rei temendo que ele tomasse o lugar dele, manda matar. E Krishna escapa quando criança e consegue se tornar um rei depois. Isso a gente vai encontrar um paralelo em Herodes, que é uma história inventada, porque não existe. Joséfo vai falar de vários crimes que Herodes cometeu. E ele simplesmente não fala sobre isso. Um crime tão hediondo, matar muitas crianças. Como que o Joséfo vai deixar escapar isso? Não é que ele deixou escapar, é que essa passagem foi inserida lá, só existe em um evangelho, eu acho que é de Lucas ou Mateus, não sei, não tem nos outros essa história, então vocês percebem que é uma história fictícia, mas ele tem um fundo baseado em algum mito. Tá? Então não é que Jesus ele tem que ter todos os atributos, não. Ele vai pegando atributo de atributo. Veja que os pais da igreja vão dizer isso, né? Eles vão dizer exatamente isso, ó, vão comparar ele com todos os mitos, e a única coisa que eles vão dizer assim, ó, só que
todos esses mitos aí de vocês, nenhum deles morreu na cruz. Mas, ou seja, ele está dizendo, ó, eles, todos os atributos Ai, desses ai. deuses que estão dizendo, atribuído ao nosso, beleza, tá ok. Mas morrer na cruz é só o nosso. Então, galera, hoje a gente trouxe muita coisa para vocês. Na verdade, existe muito mais, né? Mas eu acho que hoje a gente Muito vai dar mais. já mais uma Ok. encerrada aí, a gente vai dar uma, como se diz, uma finalizada no que a gente começou lá na outra live, tá? Isso. É isso. Mas se segura aí que vai ficar ainda coisa para próxima. Então cabe um terceiro, viu? Hoje, por exemplo, eu comecei a ver o negócio da Virgem, da Virgem, da Virgem. Essa Virgem não tá aí por acaso, né? E comecei a procurar. Aí eu falei, não, Virgem. Peraí, Virgem, mas tem que ser de judeu. Aonde que se fala de Virgem no judaísmo? Em que lugar? Em que lugar? Aí fui ver na Cabala. Na Cabala fala de Virgem, fala do signo de Virgem. Francis, qual que é o elemento de Virgem na Cabala? O elemento de virgem, cara, não Isso. sei te falar. Hein? São os Me 4 pegou. elementos lá básicos, né? Fogo, ar. Ah, os Os elementos 4 elementos. O elemento de Virgem é terra. E aí eu falei, puta, terra. Aí fui procurar Caraca, mais coisa, entendi. procurar mais coisa. Aí sabe quais são os animais que representam a Virgem? O touro e a cabra. Falei, Caraca, caralho, meu. mano. Quer dizer, cada hora eu tropeço numa Quanto mais você coisa. procura pulga, você vai achar um rinoceronte. Exatamente. E aí, no nascimento do Mitra, o raio de sol, ele bate na terra, né? Ele bate na pedra e nasce o Mitra. O Mitra nasce da terra, virgem. Tá aí o elo de ligação. Aí, não tem nada a ver. Não. Como não tem? Tem tudo a ver, cara. Tá tudo ali. Tá Sim, tudo ali. Aí, quando é ele fala, fantástico. meu, você tem que ler a Bíblia, você só vai entender a Bíblia quando você entende de cabala, né? A gente não gosta de cabalá porque acha que é coisa de signo, coisa de gente que desocupada, que não tem o que fazer. Aí, meu, tá tudo ali, porque esse povo, eles usam isso aí lá desde sempre, lá 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Não é que isso é uma ciência, não é que isso é algo assim, que realmente funciona. Não, é que é cultural deles, está na cultura deles, está entranhado de tal forma e a gente não enxerga, porque a gente considera esoterismo é demais para nós, né? Eu considero dessa Uhum. forma. Mas eu vou começar a estudar esoterismo, porque tá tudo ali, filho. Tá tudo ali, a Vai Bíblia tá ali. achar, vai achar a base da mitologia ali de Jesus também. Deixa eu dar um oi aqui pro Nhobe. O Christian até penteou a barba para a ocasião. Lógico, cara. O patrão tá aqui, né? O patrão tá aqui. O patrão Scania também tá aqui, gente. Então, deixa eu dar boa noite aqui pra galera. O Aplor, boa noite. O Rodrigo também, boa noite. O Mano Guster também, meus caros professores de libertação religiosa. Muito, muito bem. Darcy Clay também tá aí. O Edson. Kat também tá aí. E vamos lá então. Bom, vou começar pelo começo, né? Como eu gosto de falar. Iniciar pelo início. O Francis montou um material bomba, né? Bomba. O comecinho eu sei que a galera vai torcer o nariz, né? Porque a gente vai trazer exatamente uma pessoa não muito quista, né? Uma pessoa chamada Murdoch, né? D.M. Murdoch, que já faleceu, né? Infelizmente, mas é uma das grandes miticistas, né? O que é importante, assim, é, não é porque ela cometeu algumas gafes, alguns erros, que a gente tem que jogar todo o material fora. Né? Tem muitos autores que eles, às vezes, trazem uma pesquisa, de repente, eles percebem que erraram e trazem outra. Então, a Murdoch cometeu alguns vacilos, aí todo mundo joga o balde nela, né? Mas não é, ela traz muita informação importante. Então, a gente vai começar com ela, vai trazer o Kumon, e aí a gente vai trazer umas ideias nossas aí, né, Cristiano? Uma pesquisa nossa, Exatamente.
Vai nós. Vai nós. Já que o pessoal da academia, não sei para que lado que eles estão olhando nessa história toda, né? Porque Pois é, a gente tem que eles não fazer, a gente tem que enxergam. fazer o trabalho deles, né? Pois é, cara. Aí você olha, você vê que a academia é formada por universidades públicas, né? E eu não vou entrar no mérito, não vou ficar falando que estão torrando dinheiro nosso, mas eu gostaria de ver experiências mais. Experiência não, né? Eu gostaria de ver pesquisas mais sérias, porque o pessoal fala que é o consenso disso, o consenso daquilo. Eu vejo que esse consenso é formado, na verdade, por acadêmicos que estão intimamente ligados à religião de alguma forma, tá? A institutos, né? A instituições de religião, principalmente aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Mas a gente vê que no resto do mundo, na Europa, em Israel, tem dessa de consenso não, viu, meus amigos? Consenso aí é historinha para boi dormir, igual a Bíblia. Mesma coisa. Vamos começar então. Quer que eu leia? Quer ler? Não, Quer? é você, hein? Vou começar aqui Você então. está com ele na sua frente. Nos estudos religiosos, a influência da mitologia e da religião, uma sobre a outra, é digna de deliberação. Entre as religiões, o mitraísmo, a antiga religião persa pré-zoroastriana, aliás, e o cristianismo têm os pontos mais semelhantes e comuns que indicam influência lógica. As religiões influenciam umas outras e, às vezes, sobre as voltas, é claro. No que diz respeito, o mitraísmo tinha prioridade sobre o cristianismo. No entanto, não há como os estudiosos religiosos considerarem o cristianismo como a substituição do mitraísmo. Este estudo pretende apresentar a influência do mitraísmo no cristianismo, seguindo vestígios e evidências na história. Tá vendo? Aquilo que o Francis acabou de falar, né? Não é uma simples substituição um para um. Existe, sai mitraísmo, entra cristianismo. Também não foi automático. Também não foi do dia para a noite, tá, gente? Mas a gente vê que as representações, elas, em essência, em substância, elas são as mesmas, mas sendo representadas de forma diferente. Ou então, buscando algo que está mais ali próximo até do imaginário popular. Porque religião é sempre isso, né? Religião, ela pode ir contra um monte de coisa, ela só não vai contra o povo, tá, gente? Porque não tem como. Porque quem faz a religião não são as divindades, não são os deuses que fazem a religião funcionar e continuar existindo. Não, quem faz é o povo, sempre foi. A gente vai falar aqui sobre os padres da igreja, sobre o mitraísmo. Mitra, o Cristo pagão, da D.M. Murdoch. A gente vai falar de novo, vai bater de novo nos pais da igreja, né? Está virando. Não tem jeito, né? Porque é engraçado, ó, se não fosse cristão, é engraçado que se não fosse os próprios pais da igreja, a gente não ia ter tantas evidências, né? Por quê? Porque eles participavam de tudo isso, né? Eles participavam do culto, né, de Mitra e todos esses caras. Depois, eles acabaram debandando. Então, eles tinham esse conhecimento, né? E como foi Exatamente. muita coisa destruída, né, a gente tem conhecimento que existiam livros, escritores escrevendo sobre isso, e esses livros simplesmente desapareceram. Por que desapareceram? Quando? A gente não faz ideia, mas a gente tinha mais informações sobre Mitra. Então, vamos ficar com os pais da igreja, né? Mitraísmo era tão popular no Império Romano e tão semelhantes em aspectos importantes para o cristianismo que vários padres da igreja foram obrigados a dirigir-se, depreciativamente, claro. Esses pais incluídos Justino Mártir, Tertuliano, Július Firmicus, Maternos e Agostinho, os quais atribuíram essas correspondências marcantes para o diabo presciente. Em outras palavras, antecipando Cristo,
o demônio começou a enganar os pagãos, imitando a vinda do Messias. Na realidade, o testemunho desses pais da igreja confirma que estes vários motivos, características, tradições e mitos antecedeu o cristianismo. O cristianismo tomou uma folha fora do livro do diabo quando se fixa o nascimento do Salvador no dia 25 de dezembro. Tudo Isso é culpa do interessante, né, capeta, Christian? gente. Porque veja que eles tentam se afastar do paganismo, e aí eles estão lá em voga no século IV, e aí e Cristo ali, nessa época ali, o aniversário dele era outra data. Aí eu pergunto, se eles estão querendo se afastar do paganismo, por que que eles vão querer colocar exatamente a data? Entendeu? Aí eu escutei um comentário, por exemplo, de alguém dizendo, pô, mas o Mitra ou outro fulano Deus, eles não nasceram dia 25 de dezembro. Exato! Mas Jesus também não nasceu, e ele não se preocupa com isso. Veja que eles criticam, dizendo, ó, Mitra e tal não nasceram dia 25, seus malucos. Só que Jesus também não nasceu, seu idiota. Só que, no entanto, o que acontece? A gente sabe que todos esses deuses, eles foram criados. Então, não existe nascimento, é igual Jesus. Jesus não nasceu, ele foi criado. Só que, como Jesus e todos esses deuses têm a ver com o Sol Invictus, todos os autores, os criadores, colocaram o nascimento dia 25 de dezembro. Não é que eles nasceram dia 25. Fala, Diego. Bem-vindo. Oh, Quer falar alguma coisa, Diego? Acabou de chegar? não, só ouvi mesmo. Tá bom. Eu vou colocar o seu microfone no mudo aqui, que eu tô ouvindo um som de fundo, tá? Ah, valeu. E outra coisa, né? Os pais da igreja, todos eles com o 47 discurso muito Brice. bem ali alinhadinho, Bem-vindo colocando a a culpa no leitão.arte. demônio, que o demônio veio antes, veio já dizendo, olha, até o demônio estava profetizando Cristo, gente. O que é engraçado, Christian, coloca nós na tela aí, Christian, um pouquinho. Coloco sim. O que é interessante, eu estava discutindo com o Primateu, e é interessante isso, porque assim, cara, se eles estão dizendo que o diabo inventou essa história do batismo, do pão e vinho, tudo isso, por que que o cristianismo, sabendo disso, não mudou? Né? É o que eu falo. Se o diabo chegou e falou assim, ó, façam o rito do pão e vinho. Os cristãos, depois, sabendo disso, podiam falar assim, puta, galera, ó, o diabo já colocou isso para a galera lá dos mitraístas. Vamos mudar. Em vez de pão, vamos colocar biscoito. E ao invés de vinho, vamos colocar guaraná na mesa, galera. Assim a gente acaba com essa história do diabo. Não, ou seja, eles estão fazendo exatamente o que o diabo mandou os mitraicos fazer. Isso a galera não se toca, cara. Não, Você e entendeu o outra, problema disso? o Se o diabo símbolo. surgiu antes e falou, ó, faço isso, os cristãos diziam, não, vamos mudar então o nosso ritual. Não, eles fazem exatamente o que o diabo mandou. Eles vivem falando de peixe isso, peixe aquilo. Por que não usaram o peixe como símbolo do culto deles, né? Acho que faltou lobby aí da Gomes da Costa, lobby de alguma outra empresa Faltou, peixeira aí. faltou um cara do marketing ali, né? O cara do marketing. Cadê a página que eu tava aqui? Em relação a esse argumento, diabo é que ele, em Adoração da Natureza, Sir James Fraser observa: seus mistérios de Mitra eram de fato uma cópia de um original do divino satânico. Gostei da frase. Original do divino satânico. Somos levados a concluir que o cristianismo tomou uma folha fora do livro do diabo quando se fixa o nascimento do Salvador no dia 25 de dezembro, pois não pode haver dúvida de que o dia em questão foi celebrado como aniversário do Sol pelos pagãos diante da igreja, por um segundo arbitrariamente transferidos
da natividade de seu fundador a partir do 6º de janeiro até o dia 25 de dezembro. Então, por que eles transferiram para o dia 25 de dezembro? Tinha um ano inteiro para transferir o dia. Transferiram para o dia 25. Sim. Bom, primeiro que não existia data, né? Ele nasceu e ninguém sabia, né? Aí lá no terceiro, sei lá quanto século lá, que alguém vai dar uma data, mas nada a ver com 25. De repente, eles veem que eles estão numa disputa ali na época de Constantino, né, com o Deus Sol, e eles falam, galera, a gente vai ter que se unir, senão a gente vai perder território. Ou seja, Uhum. vamos participar da festa pagã. E veja aqui o seguinte, se os cristãos eram judeus, os judeus participavam de festas pagãs? Estranho, né? Em relação às várias semelhanças entre Mita e Cristo, bem como as defesas dos padres da Igreja, o autor do The Existence of Christ Disproved observa: Agostinho, Fírmicos, Justino, Tertuliano e outros, tendo percebido a semelhança exata entre a religião de Cristo e a religião de Mitra, fez, com uma impertinência apenas para ser igualada por seu absurdo ultrajante, insistem que o diabo, ciumento e maligno, induzido os persas para estabelecer uma religião à imagem exata do cristianismo, que era ser, para estes santos e pecadores dignos da igreja, não podia negar que o culto de Mita precede o de Cristo. De modo que, para sair da vala, eles convocaram o diabo em seu auxílio, e com a garantia de mais surpreendente, portanto, responsável pela notável semelhança entre o persa e a religião cristã, o culto de Mitra e a adoração de Cristo, um modo de se livrar de uma dificuldade que é ao mesmo tempo tão estúpido e absurdo, que seria quase tão estúpido e absurdo, sério, para refutá-la. Prioridade: mitraísmo ou cristianismo? Mitra, o Cristo pagão. É evidente, a partir das observações dos padres da Igreja e do registro literário e arqueológico, que o mitraísmo, em alguma forma, precedeu o cristianismo por séculos. O fato é que não há nenhuma evidência arqueológica cristã mais cedo do que a mais antiga evidência arqueológica romana mitraica, e que a preponderância de evidência aponta para o cristianismo sendo formulado durante o 2º século. Não se baseia em um personagem histórico do início do século I. Como um exemplo importante, os evangelhos canônicos, como os temos, não aparecem claramente no registro literário até o fim do 2º século. Olha aí o Francis, ela dizendo que aparece só no 2º século, no final do 2º século, os evangelhos. Raízes pré-cristãs de Mitra são atestadas no texto, nos textos védicos e Avestã, bem como por historiadores como Heródoto e Xenofonte. Então, aí os livros deles, tá? Entre outros, também não é provável que o Mitras romanos não é, essencialmente, o mesmo que o sol-deus Mitra indiano e persa, armênio e Mitra frígio, em seus principais atributos, assim como alguns de seus ritos mais pertinentes. Além Olha disso, aí, é o que a gente estava falando. Veja que o próprio Mitra, em Roma, quando você tem lá na Frígia, ele tem os atributos que não constam um no outro. Então, esse negócio da galera dizer que Jesus tem que ter todos os atributos de Mitra para ser um paralelo, veja que aqui já cai por terra isso. O próprio personagem
em uma cultura ele tem uma pequena diferença, né? Por exemplo, o que a gente mostrou na outra live, lá, outros mitraicos, eles faziam os rituais numa montanha. Já os humanos é numa caverna, igual os cristãos. Isso. E sem falar, que a gente já tinha falado também, né, que o mitraísmo, ele tem 1000 anos de história antes de chegar ao cristianismo. Então, é coisa demais, né? Rolou muita água embaixo da ponte até os romanos pegarem o culto a Mitra lá e transformarem do jeito que eles entenderam. Além disso, é erroneamente afirmado que porque o mitraísmo era um culto de mistério, que não deixou qualquer registro escrito, na realidade, muitas evidências de adoração mitra foi destruída, incluindo não só os monumentos, iconografia e outros artefatos, mas também